Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, onde vamos tratar de forma descomplicada os desafios antes, durante e depois da menopausa. O meu convidado de hoje é o Dr. Gustavo Duarte. O Dr. Gustavo Duarte é médico e tem uma abordagem muito diferente sobre emagrecimento, sobre reposição hormonal. E eu gostaria de começar lhe perguntando... Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Para quem não segue o Dr. Gustavo, siga o perfil dele no Instagram, que tem muitas dicas bacanas, valiosas no perfil do Dr. Gustavo. É @Dr. Gustavo Duarte _. É muito bacana o perfil dele. Doutor, eu vi no seu perfil que o senhor tem uma anamnese diferente, que quando a pessoa chega no seu consultório com uma determinada queixa, o senhor vai um pouco mais a fundo. Nos conte como é essa anamnese e a importância dela. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite de poder estar aqui falando de um tema que aparece todo dia no consultório. Então, como a gente aborda isso de uma forma diferente, né? A minha formação, eu sou médico, eu tenho uma pós-graduação em Medicina do Exercício e do Esporte, e eu trabalho muito com emagrecimento. E a partir disso começou a aparecer muitas mulheres no consultório com 40 a mais a partir do climatério, menopausa e pós-menopausa com a queixa, que é até uma das alterações que a gente pode falar também a respeito do climatério e da menopausa. E através disso, a gente sempre viu consultas muito mecanicistas, em que a gente vê a queixa do paciente e a gente trata justamente a queixa. Mas muitas vezes a gente precisa entender os hábitos, o sono, a gente precisa entender a alimentação, porque o que a gente começa a perceber é que as pessoas acham que dormem bem, porque elas dormem de 7 a 9 horas, mas elas acordam cansadas, elas têm um despertar noturno. Não tem uma qualidade de Não sono. tem uma qualidade. A alimentação é boa, na hora que tu vai ver, bolachas, embutidos com uma frequência muito maior, que as pessoas hoje em dia elas consideram boas, mas na verdade, hoje elas descascam muito menos e elas abrem muito mais. Além disso, a hidratação é algo que é muito subestimado no nosso dia a dia. Então, desde essas pequenas coisas, a gente começa a perceber que as pessoas não sabem mais dormir, não sabem mais comer, não sabem tomar água, elas não sabem mais se exercitar. E isso acaba sendo as mudanças que, além das medicações, a gente precisa trazer. Sim. É que, assim, você pode ficar magra, mas ficar saudável é outra história, né? Então, uma abordagem sobre saúde para atingir, porque quando você está saudável, né, doutor? Quando o teu corpo está saudável, o senhor também fala de energia, fala de cognição, tudo que fica muito afetado durante a menopausa, né? Durante o climatério, a menopausa, a energia baixa, a dificuldade de emagrecer acontece, né? E a cognição modifica muito. Essa é uma queixa que tem no seu consultório? Muito. Então, voltando um pouquinho na primeira parte que você falou, em relação a você estar magra e estar saudável, né? Hoje em dia, as pessoas veem muito peso, a balança. Só que é um exemplo que eu trago todo dia. Quando a gente vê o peso, a gente for ver um peso de um fisiculturista, ele seria um paciente obeso. Ele é pesado. Ele é pesado. Músculo pesa. O IMC dele é muito alto. E o que a gente vê hoje com muita frequência no consultório? As pessoas que têm um peso adequado e uma composição corporal, um percentual de gordura, de pacientes com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e se você for ver o peso, a pessoa tem um peso adequado. E isso acontece muito na menopausa. Por quê? A falta do estradiol, além de ela afetar diretamente a produção de osso, osteoporose, osteopenia, sim, ela também afeta a questão da musculatura. E músculo é vida, né? Total. Com que idade, doutor, mais ou menos, a gente deve começar a se preocupar com os efeitos do climatério? Porque eu vou lhe dar um testemunho meu. Eu comecei a me preocupar com 40 e poucos anos. Eu comecei a minha jornada em vários médicos aos 40 e poucos anos. Hormônios normais,
mas eu sentindo os sintomas. Né? E eu não fui tratada. Né? É raro, mas acontece muito. E eu não fui tratada. Então, assim, com que idade a mulher deve começar a se preocupar com a poupança do músculo, com o que vai ocorrer na menopausa? Qual é mais ou menos essa faixa? Então vamos lá. Por definição, nós temos o climatério a partir dos 40 anos. Por definição. Porém, não é toda mulher com 40 anos que está no climatério que vai apresentar sintomas de climatério. Sim. Ao mesmo tempo, não é porque você tem menos que 40 anos que você não pode apresentar sintomas de climatério. Então é muito relativo. O que a gente tem hoje de literatura, de novidades em relação a isso e que é pouco abordado? Sim. Os sintomas podem antecipar de 5 a 10 anos. Então, a gente sabe que a partir dos 35 começa já a ter um declínio em questão da parte ovariana da mulher. E a gente já tem que começar a cuidar. Entender que algumas coisas começam a mudar. Mas, com 40 anos, o climatério. Então, a gente precisa entender os sintomas. Um exame de sangue da mulher, ele é uma foto do momento do ciclo. Então, se você coletar um exame no mesmo horário, no mesmo laboratório, por 28 dias seguidos, você vai ter 28 resultados diferentes. Olha, que loucura. Então, como que você vai diagnosticar um climatério de uma mulher com exame se é uma foto de um filme? Por isso a importância da sua anamnese, lá que o senhor falou. Exato. Né? O diagnóstico, ele é clínico. E a partir disso, existe uma questão que isso que precisa ser muito bem explicado. Primeiro, climatério e menopausa não é igual a calorão, fogachos. Somente fogachos, Somente. né? Isso é a pontinha do iceberg. É a parte de cognição, cérebro, que você abordou isso de uma forma bem clara, de pior. Sim. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de demência, de osteopenia, de osteoporose. Então a gente sabe hoje que quanto antes nós iniciarmos a reposição hormonal, mesmo no climatério, melhor vai ser a qualidade de vida e o controle desses efeitos da menopausa e do climatério. Sim. Então, deveria ser normal nós fazermos diagnósticos de climatério com 40, 41, porque se pode antecipar de 5 a 10 anos. É super normal nós acharmos mulheres com isso nessa idade. Sim. Só que é muito difícil o médico querer prescrever um estradiol para uma mulher e bloquear aquele ovário para parar de ter o liga e desliga. Porque o que é o climatério? O climatério é o começo do declínio, né? Mas ele é um liga e desliga do teu ovário. Sim. Vamos trazer um exemplo para ficar claro. O climatério, ele é aquele controle remoto sem pilha, com a pilha velha. Você começa a dar o comando, ele não funciona. Daqui a pouquinho, você bate ali a pilha, ajeita. O controle, ele assimilou os comandos que deu anteriormente. Então, o que acontece? Ele troca o canal, ele liga, desliga, ele aumenta o volume. Ele faz tudo menos o que você quer. O climatério na mulher é isso que acontece com o ovário, ele liga e desliga. Por isso que o diagnóstico ele é clínico. Sim. Doutor, hoje é muito bem estudado os benefícios da reposição hormonal. Muito bem estudado. Mas quais são os mitos que existem sobre a reposição hormonal? Que as mulheres têm medo. Eu converso com algumas mulheres que ainda têm medo. E eu acredito que a gente tem que informar essas mulheres, né, porque é muito importante essa colocação que o senhor colocou. Eu acho que as pessoas não fazem muito bem essa ligação. Não é só o repor o hormônio, é o que ela vai prevenir, o que essa reposição vai prevenir, um acidente vascular, uma osteoporose, né, enfim. Mas ainda assim existem muitos mitos em relação à reposição hormonal. Muitos. Quais são os principais mitos que o senhor enfrenta? Então, principais mitos que eu acho que todas as pessoas falam: câncer e trombose, né?
Então, vamos voltar um pouquinho no ano de 1997. Iniciou um estudo chamado WHI, nos Estados Unidos, que era para ser o maior estudo sobre reposição hormonal do mundo. Era um estudo randomizado, multicêntrico, que o desenho dele era muito interessante. Sim. Só que o que aconteceu naquele estudo? Em 2002, ele foi suspenso. E essa suspensão saiu na Fox News, saiu na CNN, saiu no mundo inteiro com a chamada reposição hormonal causa câncer e causa trombose. Um recorte de notícia. E o estudo foi suspenso. Uhum. Só que o que depois do o desdobramento desse estudo, ele mostrou? Que teve muitos erros do estudo. Uhum. Que foi o quê? Os hormônios utilizados. O tipo de hormônio utilizado. Que era o estradiol equino conjugado, ou seja, o estradiol coletado do xixi da égua. Isso, estrógenos conjugados. Estrógeno equino conjugado. Uhum. E a medroxiprogesterona, aqui no Brasil conhecida como a Depo-Provera. Uhum. Né? Uhum. E aí saiu que esses hormônios foram, sim, correlacionados, por exemplo, ao câncer de mama, mas o câncer de mama não foi do estradiol, foi da medroxiprogesterona. E as pessoas associavam o estradiol ao câncer de mama, o que não foi. Então, foi isso. E outra coisa era que as mulheres que foram colocadas nesses estudos não foram bem desenhadas em relação ao fator de exclusão. Então, teve mulheres que tinham mais de 60 anos, com mais de 10 anos de menopausa. Então, teve muitas coisas, mas saíram alguns ensinamentos. Quais foram os ensinamentos desse estudo? A janela de oportunidade. Olha, para quem está nos ouvindo, essa é uma parte muito importante para nós mulheres. Existe uma janela de oportunidade da reposição hormonal. Doutor, o senhor pode conversar um pouquinho mais com a gente sobre essa janela de oportunidade? Com certeza. Então, assim, o desdobramento do WHI, ele trouxe justamente a questão da janela de oportunidades. E o que é isso? Quer dizer que nós temos até 10 anos para iniciar a reposição hormonal na mulher. Depois da última menstruação? Depois da última menstruação. Porque a menopausa é o quê? É um aniversário de um ano sem menstruar. Exatamente. Menopausa é diferente de climatério. A gente sempre fala isso aqui no nosso podcast. Exatamente. O climatério são os sintomas. A menopausa é o aniversário de um ano. Marco. É um marco de um ano sem menstruar. Então, a gente divide essa mulher das seguintes formas. Climatério é o momento ideal de iniciar a reposição. Olha que importante que o Dr. Gustavo está falando. Climatério é o tempo ideal de se começar uma reposição hormonal. Tempo ideal. Depois, no pós-menopausa, a gente divide nos primeiros 5 anos. Todas as mulheres, mesmo com fator de risco cardiovascular elevado, elas devem ser iniciadas a reposição hormonal. Independente do risco cardiovascular. Entre 5 e 10 anos, a gente aumenta o crivo. A gente tem que analisar risco cardiovascular, a gente precisa analisar melhor se ela deve ou não receber, ou qual via ela deve receber. Qual via, qual tipo de hormônio, né, doutor? Ou seja, uma medicina mais individualizada, levando em consideração seu estilo de vida, levando em consideração a sua história, o seu histórico, né? A medicina cada vez mais individualizada, é importante, nem tudo é para todos, cada um é individual. Exatamente. Né? Então, a procurar um médico, conversar com ele, é o primeiro passo para você decidir sobre qual a reposição hormonal ideal para você. Né? Esse é um fator que eu acho muito importante, porque às vezes a mulher se priva de fazer uma reposição hormonal por conta de uma experiência de outra pessoa. E às vezes pelos mitos. Muito pelos mitos. Muito pelos mitos. Mas os médicos, eles estão desfazendo esses mitos pouco a pouco, né, doutor? Eu entrevistei aqui o mastologista, o doutor Fernando, e ele foi muito
muito enfático em dizer que vale muito a pena, né? Que é muito, que não é assim como essa correlação câncer de mama, reposição hormonal, não é assim tão 1 mais 1 é igual a 2, né? Exato. Então é importante. A gente tem hoje um estudo quentinho de outubro de 2024, da Susan Davis, uma das mulheres que mais estudam menopausa. Sim. E ela fala assim no estudo, né? Será mesmo que a gente tem que limitar a reposição hormonal para a mulher, mesmo se ela tiver mais de 10 anos de menopausa? Estão interrogando já essa conduta. Já tá. Tais são os benefícios. Tais são os benefícios. Tais são os benefícios. E a testosterona, doutor? Eu vi um post no seu Instagram muito interessante, que eu acredito que uma das queixas que tenha no seu consultório é a questão da libido. E eu vi um post muito interessante falando sobre libido e transtorno hipoativo sexual. O senhor pode falar um pouquinho da diferença da libido e do transtorno? Com certeza. Para que fique claro. Com certeza. A gente tem hoje queixas de libido. E existe uma hiperprescrição, uma superprescrição de testosterona para a mulher hoje em dia. Sim. Né? Sim. Vocês aqui devem ter uma amostragem também interessante disso. A gente trabalha, doutor, com bons profissionais. Perfeito. Sabe? Então segura legal isso, né? Então isso assim o que acontece muito aqui é a automedicação. Automedicação. As pessoas querendo se automedicar, né? Eu ouvi dizer que isso faz bem para isso, eu ouvi dizer que aquilo faz bem para isso, né? Então... E é o nosso papel, né? Eu como farmacêutica, como uma agente de saúde, dizer que a farmácia de manipulação ela é parceira do médico para individualizar o seu tratamento. Né, que é muito importante a seriedade dessa parceria de individualização do tratamento. A gente tem um papel muito importante nessa questão. Perfeito. Então, assim, muitas prescrições de testosterona é uma verdade, é uma realidade hoje que a gente tem muito forte no país. E a gente pensam muito que libido é igual a testosterona. É uma crença. É uma crença. Libido é diferente do interesse sexual. A libido, ela é a proatividade da mulher, a mulher buscar o parceiro. Sim. E isso envolve autoestima, estresse, qualidade do sono, relacionamento, momentos, filho. É tudo que envolve. Já o interesse sexual é a resposta da mulher quando estimulada pelo parceiro. Sim, esse é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Então, o que acontece? É quando a mulher, quando estimulada, ela não consegue ter prazer, quando a lubrificação acaba sendo prejudicada, é quando aquilo se torna um fardo a ser carregado. Sabe, doutor, que eu recebo queixa aqui disso? E aí, a gente tem que entender algumas coisas também. A indicação nível 1A de evidência pelo consenso global foi que a indicação de testosterona, ela tem indicação nível 1A de evidência no transtorno do desejo sexual hipoativo no pós-menopausa. Esse é um ponto. E a gente nunca deve iniciar testosterona na mulher antes de otimizar o estradiol. Olha só. Então a gente tem que otimizar o estradiol e depois... Se continuar, se permanecer... A testosterona. Pode ser. E a testosterona no homem, doutor? Também está sendo super utilizada? Muito. Absurdamente. Hoje nós temos indicações para todo mundo, para pessoas, para homens jovens que nem apresentam falta de testosterona, em doses que se falam que é reposição, mas não é, são doses suprafisiológicas. Então, existe também, de uma forma muito descontrolada, essa prescrição excessiva. Só que hoje nós temos, além disso tudo, da parte de hormônios,
um uso dos hormônios underground muito disseminado. Sim, Isso é um grande problema de saúde pública. sim. Isso é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde Para você comprar hoje, eles entregam na tua casa. Tem anúncio no Instagram, no patrocinado, vendendo hormônios underground. pública. Isso é um problema de saúde É um pública problema mesmo. de saúde pública. E assim, hoje em dia, até por parte de alguns profissionais, por questões de todo mundo querer usar hoje testosterona, a gente vê que testosterona baixa é bingo em homem. Deu 300, nossa, vou repor. Mas você tem que ver o que está levando à baixa dessa Eu testosterona. acho que a gente volta lá para nossa primeira pergunta também em relação ao homem. É assim, a busca do corpo ideal sem qualquer critério de estar saudável. Né? Eu acho que essa questão da venda underground, essa coisa, eu acho que é assim, a busca de um corpo ideal sem se preocupar nem um pouco em estar saudável. Né? E É o atalho, né? é o atalho. atalho. É porque o caminho é. Outra coisa que eu vi no seu Instagram e que eu gostei muito é sobre as canetas emagrecedoras, os novos remédios emagrecedores. O senhor alertando sobre o perigo do uso do remédio, de ser emagrecido e de estar mudando hábitos alimentares, estar mudando o estilo de vida. Que não que os medicamentos são super válidos, né, doutor? Total. Né? A obesidade é uma doença muito sofrida, né? Então ela tem que ter a pessoa que sofre de obesidade tem que ter realmente muita ajuda, uma ajuda multidisciplinar, muita atenção, né? Mas tem muitas pessoas que querem ser emagrecidos, né? E esse é uma como é essa conscientização da importância desse estilo de vida no seu consultório? Então, as medicações, os análogos do GLP-1, do GIP, mais conhecidos, o Ozempic, agora o Mounjaro, né? Eles são essenciais para a gente tratar a obesidade. Primeiro, a obesidade é uma doença crônica não transmissível. Esse é o primeiro ponto. Crônico. A gente tem que tratar sempre. Sempre. Por que a pressão alta a gente trata sempre, a obesidade não? Eu acho que é preconceito, né? Preconceito. Preconceito. Porque muitas vezes as pessoas falam que ela é só comportamental, né? Mas ela é hormonal, ela leva a resistência a hormônios que sinalizam saciedade. Então, o teu corpo ele sempre vai buscar aquele ponto de máxima energia, quando você estava com o teu maior peso, que estocar energia é o conforto. Sim, Então, o teu corpo procura isso. Procura isso. Emagrecer, perder energia não é algo que teu corpo se sente confortável. Sim. Então ele sempre vai tentar estimular para voltar para onde ele se sente confortável, que é com mais energia. E aí entra a questão das canetas. Esse é um ponto bem legal de a gente conversar. Existe esse uso indiscriminado. O Brasil é o único lugar do mundo que vende sem receita médica. Eu não sabia desse dado, doutor. O único lugar do mundo. Então, o que a gente vê? As pessoas usam, não fazem o aporte proteico correto, não fazem o exercício físico correto, elas usam essa medicação. E o que acontece? Elas perdem peso, o que é diferente de emagrecer. Perder peso é você subir na balança e diminuir a balança. Emagrecimento é você melhorar a sua composição corporal. Então, nós estamos diante da próxima pandemia que se chama obesidade sarcopênica. Com pouco músculo. Exato. Quando você usa só medicação e você não segue um plano alimentar do nutricionista, não faz um treinamento correto, você usou a medicação, diminuiu o teu aporte calórico. Sim. Certo. Você vai perder músculo e vai perder gordura. Juntos. Você parou de usar a medicação, você ganha só a gordura. Então, o gap, a diferença entre músculo e gordura, cada vez que esse efeito sanfona acontece, ele vai aumentando cada vez mais. Vai prejudicando o músculo e vai aumentando a gordura. Então, a diferença entre eles vai aumentando. E isso leva a um quadro de
obesidade sarcopênica. E maior dificuldade de perda de peso também depois, né? Porque daí o músculo, o metabolismo fica lento. Fica lento, Né? a gente vê uma adaptação metabólica muito importante. Então, daqui a pouco tu vê pacientes que aconteceram isso com uma taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de energia ele gasta em repouso, de 1.100, 1.200 calorias. É, E como que você vai fazer esse paciente, daqui a pouco ele vai ter que comer quanto? 800? sim. Né? Isso é uma coisa, uma abordagem muito importante. Tanto é que eu acho que a dificuldade do emagrecimento na menopausa, ela também passa pela perda de massa muscular da mulher, não passa, doutor? Passa. E aí nós falamos de novo de quem? Do estradiol, que é o principal hormônio da mulher. É o estradiol. Tanto que eu comentei que antes de a gente dar testosterona, a gente tem que otimizar o estradiol. Sim. E o principal hormônio da mulher que a gente precisa deixar em níveis estáveis é o estradiol. É o estradiol. E o estradiol está extremamente relacionado a osso, a músculo, a coração e a cérebro. Essa questão, eu li um livro, essa questão sobre a confusão mental, sobre a névoa mental, é uma coisa que eu acho que em tempos de muito estresse, né, é uma coisa que é subdiagnosticada e subvalorizada, mas ela acontece, ela é bem real, assim, e prejudica muito a qualidade de vida, né? Outra coisa, doutor, que o senhor fala muito não tem a ver com a menopausa, mas tem muito a ver com as mulheres e que afeta a autoestima das mulheres, e o senhor fala muito bem sobre isso, eu não vou deixar de perguntar para o senhor disso, é o lipedema. O senhor pode nos dizer o que é o lipedema, o que caracteriza o lipedema e como a gente pode tratar o lipedema? Com certeza. O lipedema, ele foi descrito pela primeira vez na literatura em 1940, mas ele se tornou doença com CID, que é o Código Internacional de Doença, Sim. em 2022. Então, mas ele já é uma doença com uma literatura antiga, Muito bem descrita. 1940. Sim. O que é o lipedema? Ele é um acúmulo de gordura desproporcional a outras partes do corpo, que obrigatoriamente tem que ter dor. Olha só, o lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional que obrigatoriamente tem que ter dor. Acompanhado disso, roxos com facilidade, hematomas com facilidade, uma sensação de peso nas pernas, nodulações quando você passa a mão. Ela é uma doença inflamatória do tecido adiposo com características hormonais. Tem características hormonais o lipedema? Tem. Existe uma condição clínica que não é uma doença, mas é uma condição clínica chamada de predominância estrogênica. É quando existe uma desproporção entre estradiol e progesterona, ou em questões de tempo ao longo do ciclo menstrual, ou em questões de quantidades. Essa predominância estrogênica ela acaba sendo mãe de 5 doenças: endometriose, síndromes ovários policísticos, as miomatoses, o transtorno disfórico pré-menstrual e o lipedema. E no lipedema, essa característica hormonal, ela leva a ter um aprisionamento do estradiol dentro do tecido adiposo. Existe uma desregulação dos receptores. Eles se ligam mais no tecido adiposo do que... Aumenta os receptores alfas, diminui o receptor beta. Sim. E isso leva a um aprisionamento e uma resistência à progesterona no tecido. Então, é uma gordura que você emagrece, a tua perna não diminui. Ela é uma gordura que você faz dietas, você faz de tudo e você não consegue diminuir a questão de dor, você está sempre inflamada. Ela traz sofrimento. Porque Sim. é uma mulher que muitas vezes ela é julgada de que ela não faz dieta, de que ela não treina, de que ela não se cuida. E nisso ela já passou por diversas dietas, diversas tentativas de emagrecer. Sim. Então, é um diagnóstico que não é uma doença da moda, como muitas pessoas falam por aí.
1940. 1940. Só que é uma doença que ela veio em voga como Agora. doença agora. Só que ela traz um sofrimento muito Sim. importante. Sim, acredito. Acredito que porque a gente vê, e ela tem o corpo magro, né? Ela pode ter o corpo magro em cima e com gordura embaixo. Isso causa que não é muito obesidade, desconforto. né? É diferente. 60% dos pacientes com lipedema têm obesidade, mas os outros 40%? E os outros 40%? E qual seria a melhor dieta para uma mulher com lipedema? Acredito que seja uma dieta anti-inflamatória, né? Qual seria a melhor dieta que uma mulher com lipedema pode fazer? Esse é um ponto bem legal. O que a gente tem hoje De tratamento. de tratamento? Nós temos 4 pilares do tratamento do lipedema. O pilar número 1 é dieta. Então, mesmo se o paciente não for celíaco, mesmo se o paciente não for ter intolerância à lactose, é muito interessante no começo excluir esses alimentos da alimentação e depois ir fazendo a retomada deles um por vez para ver o que piora. O lipedema é uma doença de muito autoconhecimento, porque não é uma receita de bolo. Tem pacientes que não são intolerantes à lactose e pioram muito o lipedema com a lactose. Tem pacientes que não são intolerantes e o lipedema não influencia nada a lactose. Então, é tentativa e erro muitas vezes. Mas o que a gente sabe de base? Uma dieta mais mediterrânea, Sim. baseada mais em folhas, carnes brancas. Basicamente, são dietas mais anti-inflamatórias. E a partir disso, a gente vai introduzindo alimentos ao longo do processo pra gente ver o que piora. O que melhora? Exercício físico pro lipedema é muito importante, só que ele tem que ser feito com muito cuidado. Porque quanto mais inflamado, mais dor a paciente tiver, aquele exercício para aquele momento não é indicado. Musculação é indicado para quem tem lipedema? Sim, mas o limite é a dor. Eu tenho pacientes que fazem crossfit, eu tenho pacientes que fazem corrida, elas não têm dor. Quando elas começam com dor, a gente pede para diminuir. Sim. Porque o limitador do exercício para que o paciente tenha lipedema é a dor. Porque a gente precisa diminuir o processo inflamatório. Sim. Esse é um ponto. Então, ponto de alimentação, intestino. Intestino é importante, né, doutor? Importante. No lipedema, por quê? O estradiol, ele é eliminado pelas fezes. E quando a gente tem um problema de intestino, existe uma reabsorção do que a gente chama de estroboloma, que seria o estradiol que seria mandado embora. Ele é reabsorvido. E isso aumenta a retroalimentação do lipedema e o aumento desse estradiol, desse aprisionamento do estradiol no tecido adiposo, na gordura. Então, esse é um ponto muito interessante. Sem dúvida nenhuma, né, doutora? A gente é todo interligado e tem que dar atenção a muita coisa, né? Sim. A muita coisa. O autoconhecimento, como o senhor falou, né? Sono, sono interfere, alimentação. Temos a parte intestinal, temos a parte do controle de peso. E nós temos também alguns casos, porque nós temos a via comum do lipedema, que é essa desproporção dos receptores, alfa e beta. Mas nós temos 3 vias possíveis de lipedema. Então, de acordo com essas vias, a gente pode precisar controlar essa predominância do estrogênio. Se nós tivermos a via ginecológica, é uma via associada à endometriose, a transtorno disfórico pré-menstrual, a adenomiose. Nós temos que abordar de uma forma. Quando nós temos o lipedema, quando aparece devido a flutuações hormonais, primeira menstruação, aquela menina que logo depois que menstrua aumenta o glúteo mais do que o normal, aumenta as pernas mais que o normal. Gestação, momento de flutuação hormonal que pode desencadear ou piorar o lipedema. E o climatério. Climatério também. Também, por flutuação. Também.
E nós temos a terceira via, que é uma via mais comportamental do lipedema. Do que a gente pode chamar de disruptores endócrinos. Sim. Então, o anticoncepcional oral combinado pode ser um fator de piora ou desencadeante da doença. Alimentação, ganho de peso, estresse. Então, Estilo de vida. Então, quando a gente fala nessa questão do lipedema mais comportamental, nessa via, é como a gente tivesse um balde e a gente fosse colocando aos poucos água até o momento que ele transborda. Então, o grande segredo do tratamento do lipedema é a gente identificar qual via ele veio. Então, a doença, ela se apresenta igual. Mas o porquê que ela acontece é diferente e o tratamento muda. Sim, de acordo olha com a que vida. interessante. Olha que interessante. Né? Doutor, uma coisa que eu sempre ouço, e agora para a gente terminar, é possível emagrecer quando se está na menopausa? É possível sim. É possível Né? sim. Porque é uma queixa muito comum, gente. Eu não consigo mais emagrecer, eu ganhei peso, o corpo muda, né, doutor? O corpo certeza. muda, né? Quais são as estratégias que uma mulher que está na menopausa tem para se manter o seu peso e manter a sua autoestima, principalmente? Porque o mais ouço é eu não me reconheço, Exato. né? Então, quais são as estratégias, doutor? Então, nós temos muitos estudos mostrando esse aumento de peso, a perda da musculatura e a perda da massa óssea, consequentemente, na menopausa. Então, outra coisa que é importante falar é que a falta do estradiol diminui a taxa metabólica basal, tanto que a mulher gasta em repouso de energia. De energia. Taxa metabólica basal é quanto a gente gasta em calorias Para viver, para se manter viva. Para se manter vivo, né? Em repouso. E ela baixa com a baixa dos hormônios. Com a falta do estradiol. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a saúde osteomuscular, ela depende do estradiol. É muito difícil você conseguir fazer uma mulher emagrecer sem estar com a reposição hormonal dela adequada. Até porque no climatério e na menopausa você começa a ter uma mudança de deposição de gordura. Sim. Você começa a ter uma gordura abdominal. Sim. Por falta já da variação do estradiol. Pela essa flutuação que acontece do liga e desliga do ovário. Sim. Então isso afeta diretamente o ganho de peso. Então é super comum nós ouvirmos o seguinte: eu comecei a ganhar peso sem ter mudanças na minha alimentação. E bem comum. Eu tô comendo menos, eu tô fazendo mais exercício e eu tô engordando. Sim. Então a falta do estradiol, ele pode fisiologicamente dificultar o processo de emagrecimento. Ele pode levar a essa dificuldade. Então, a partir do momento que nós queremos emagrecer a partir do processo do climatério e da menopausa, dos momentos, nós precisamos analisar a reposição hormonal, nós precisamos ver o sono, a alimentação, o exercício físico, a ingesta de água. Não tem atalho, né, doutor? Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho, Não não tem tem atalho. atalho. É isso aí. Eu conversei com o Dr. Gustavo, agradeço muito todos os ensinamentos dele, todas as informações que ele nos trouxe, baseado em estudos, né? Isso é muito importante para para dar segurança para essas mulheres, né? Que tudo que a medicina hoje pode trazer de avanço para melhorar a qualidade de vida dela, porque eu acho que uma das coisas que ainda é dito ainda para a mulher na menopausa é que ela tem que passar, ela tem que aguentar, ela tem que se virar, né? E eu vi também um post do senhor dizendo, essa mulher tá maluca, né? Eu gosto de duas frases que eu acho muito legal. A menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher, não o fim da vida. Exato. E não é só uma fase e ela não vai passar. São dois bordões que eu gosto muito e eu acho que ele resume muito bem o que é o climatério e a menopausa. Por isso a mulher tem que se atender
consultando um bom médico, fazendo um tratamento individualizado, levando em consideração toda a beleza que é ser um indivíduo, questões individuais, né? E lembrar disso que o doutor falou, não é uma fase e não vai passar. Doutor, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai amar o nosso podcast. Se vocês querem fazer alguma pergunta para o doutor, deixe aqui embaixo que eu peço para ele responder lá no perfil dele. Se vocês querem que a gente trate de algum assunto, deixe também aqui na descrição, nos comentários, qual assunto você quer que a gente trate. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho um assunto que vem ganhando cada vez mais notoriedade e quebrar alguns mitos, quebrar algumas desinformações que às vezes elas estão aí muito difundidas na nossa sociedade. Isso. Então eu acho que essa é a parte mais importante, é a gente trazer informação, a gente trazer qualidade de vida para os nossos pacientes e dar realmente esse aporte, esse acolhimento para o paciente, para que ele consiga passar por essa fase de maneira correta. Eu acho que 2 coisas, doutor, acolhimento e segurança do que você está fazendo. Exato. Né? Porque as mulheres têm medo ainda. Muito. Né? Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite.